Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui, como eu sempre digo, é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa conhecê-la, colocá-la em prática na sua vida e assim viver uma vida para a glória de Deus. Se você não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Pode deixar seu like lá também, que isso ajuda bastante. Outro pedido que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer, é no sentido de você deixar um comentário lá no YouTube de pelo menos 3 palavras, que isso também ajuda a divulgar o canal. E compartilhar nas suas redes sociais. Quero fazer a Palavra de Deus conhecida, por isso que eu exponho o texto da Palavra de Deus. E estamos fazendo um estudo na Epístola de Paulo aos Colossenses. Estamos estudando o capítulo 3 e hoje vamos estudar a última parte do capítulo 3, a partir do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1. No capítulo 3, deixa eu explicar um pouquinho, Paulo falou sobre pensar nas coisas lá do alto, depois ele falou do contraste entre a velha natureza e a nova natureza. Ele diz que a velha natureza se caracteriza por imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, mentira. E daí ele diz: vocês têm que se despir-se dessa velha natureza e revestir-se da nova natureza em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Então, essa nova natureza, revistam-se da nova natureza, que se caracteriza por profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. E depois ele fala no versículo 15, que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês. Então, se vocês estão se relacionando uns com os outros e perdoando e suportando uns aos outros, a paz de Cristo vai ser o árbitro na mente e no coração de vocês. E no versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente na mente e no coração de vocês e ajudem uns aos outros. Aconselhem-se, instruam e aconselhem-se mutuamente. E depois de ele dizer tudo isso, ele diz: tudo que fizerem em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele glórias ao Deus Pai. E agora, a partir do versículo 18, Paulo vai falar do lar cristão. Como é que essa nova natureza, como é que essa nova natureza se manifesta no lar cristão? Paulo diz: vocês devem se despir da velha natureza e se vestir da nova natureza. Como é que isso vai aparecer no dia a dia, na vida da família? No lar cristão, é isso que Paulo vai dizer a partir dos versículos 18, e eu vou explicar cada um desses versículos até o capítulo 4, versículo 1. Ele começa dizendo assim, versículo 18: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém ao Senhor. Nova natureza. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas como quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.
E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm o Senhor no céu. Se pudesse colocar um título nesse texto, além de ser as características da nova natureza no lar cristão, eu colocaria um título assim de relacionem-se uns com os outros como ao Senhor. É só observar que cada um dos versículos que eu li está dizendo que precisa se relacionar no lar como se relaciona com Cristo o Senhor. Esse texto aqui é paralelo ao texto de Efésios, capítulo 5, a última parte do capítulo, e o capítulo 6, a primeira parte de Efésios, onde Paulo também vai falar sobre a família cristã. E capítulo 5 de Efésios, no versículo 21, é muito interessante que Paulo começa, quando ele começa a falar o lar cristão, marido e mulher, o versículo 21, ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, ou no temor do Senhor, diz uma outra tradução. No contexto de Paulo, Paulo está dizendo que antes tinha judeus e tinha não-judeus, e que Cristo veio para juntar os dois povos, e na cruz do Calvário dos dois povos foi feito um povo só, a igreja, uma nova comunidade, a igreja, e que na igreja os relacionamentos precisam ser de sujeição uns aos outros como ao Senhor. Então é muito importante observar que aqui as recomendações é sempre para fazer o que tem que ser feito como se fizesse ao Senhor. Então, versículo 18 do texto que nós lemos de Colossenses, Paulo diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém ao Senhor. Falar em sujeição ou submissão feminina nos nossos dias é um complicadíssimo, porque não é politicamente correto, mas é politicamente bíblico, mas é bíblico. Submissão, mas temos que levar em conta que essa submissão que Paulo está falando aqui, tanto na Epístola aos Efésios, como aqui em Colossenses, ele está falando não de subserviência cega, mas está falando de submissão como ao Senhor. Se no capítulo 5, versículo 21 de Efésios, ele diz: sujeitem-se uns aos outros, como ao Senhor, é uns aos outros. Não é só as esposas, só as mulheres, mas é uns aos outros. Toda a comunidade cristã, todos aqueles que são revestidos da nova natureza, precisam ter esse espírito de sujeição de uns aos outros, conforme também Paulo enfatizou na Epístola aos Filipenses. Então a esposa precisa ser submissa ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Então a ideia aqui, qual a novidade que Paulo traz aqui, numa sociedade que ele está escrevendo, em que a mulher não tinha praticamente valor nenhum, não era considerada, era tratada como uma pessoa de segunda categoria, não era considerada nos negócios, na religião, em nada, praticamente um ser humano de segunda categoria, talvez até de terceira, quarta e etc. Uma sociedade extremamente que tratava com extrema parcialidade as mulheres, muitas vezes com violência e tudo. E então elas já eram submissas aos seus próprios maridos, O marido era tido como dono da mulher, Era como a mulher como se fosse uma propriedade do marido. E agora Paulo vem aqui e diz: olha, nessa nova comunidade, a igreja de Jesus Cristo, onde vocês são revestidos da nova natureza, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Qual a novidade? Elas já eram. A novidade é que Paulo agora diz, tanto em Efésios como aqui em Colossenses, é como ao Senhor.
Então eu diria que aqui neste texto, no texto de Efésios, o senhorio de Cristo é a característica das relações familiares sadias. A submissão, o senhorio de Cristo é a característica marcante das relações familiares sadias. Então Paulo diz, mulheres, sujeitem-se aos seus próprios maridos como ao Senhor, ou nessa tradução aqui, como convém ao Senhor. Então é o senhorio de Cristo que faz toda a diferença. É a nova natureza que faz toda a diferença. É o Espírito Santo morando no coração do crente que faz toda a diferença. Porque agora, nessas novas relações familiares, a mulher não vai se sujeitar, se submeter ao seu marido para ser maltratada ou tratada como uma pessoa de segunda categoria, mas ela vai se submeter a seu próprio marido como ela faz a Cristo, como ao Senhor. Porque Cristo é o Senhor da sua vida, então Paulo estabelece aqui os papéis na família e a hierarquia na família. Então, e depois ele vai falar do marido, os maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, no texto paralelo de Efésios, como Cristo amou a igreja. Ora, essa submissão como ao Senhor tem uma resposta do marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Percebe que é sempre como Cristo? É como convém ao Senhor, as mulheres, e aos maridos como Cristo amou a igreja. Então, por isso que eu disse que o senhorio de Cristo é a marca, é a característica das relações familiares sadias. O senhorio de Cristo. Então o marido vai amar como Cristo ama a igreja. Como é que Cristo ama a igreja? A ponto de dar o seu filho unigênito para morrer por ela. Ora, amar como Cristo amou a igreja tem uma responsabilidade sobre os ombros do marido muito grande, porque ele tem que trabalhar para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e diz o texto de Efésios, para que Cristo amou a igreja para apresentá-la diante de Deus como sem mácula, pura e sem mácula, diz o texto de Efésios. Então Paulo está dizendo aqui, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não trate com amargura. As mulheres sujeitem-se como convém no Senhor, e os maridos amem a cada uma das suas mulheres como Cristo amou a igreja, e não tratá-la com amargura. Pelo contrário, Cristo tratou a igreja com amor, com dedicação, com afetuosidade, com acolhimento, com afeto, com humildade, com mansidão, e por aí vai. E aí os filhos em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais. Também tem o texto paralelo de Efésios que diz que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e de longa vida sobre a terra. Obedecer os pais tem a promessa da pessoa que obedece a seus pais, a criança, adolescente que obedece a seus pais, ter uma vida longa. Lá no texto de Efésios, texto paralelo, Paulo ainda vai dizer: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a obediência e a honra. Então, honrar os pais implica em reconhecer o valor deles, né? Honrar implica em dar crédito a eles, reverenciá-los, né? Tratá-los com dignidade. Honrar pai e mãe implica em tratá-los com dignidade, implica em dar crédito ao que eles dizem, a dar o devido reconhecimento ao que eles fazem. Isso é o mandamento com promessa. Então, honrar implica nessa questão de você estar tratando com respeito, honra e merecimento. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais,
pois fazer isso é agradável ao Senhor. E pegando o texto de Efésios, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Respeitem os seus pais, reverenciem os seus pais, trate-os com merecimento, reconheçam o trabalho que eles fizeram, criando você, educando você. Honrar pai e mãe, reconhecer o valor que eles têm na sua vida. E aí uma recomendação para os pais também. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então tem aqui a recomendação para as esposas, para os maridos, para os filhos e para os pais. Pai e mãe, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, muitas vezes nós temos que ter cuidado para que a nossa disciplina e a nossa orientação, nós como pais, e nós possamos fazer isso tomando o cuidado de não irritá-los, né? Mas de tratá-los com respeito. Isso não implica em não colocar limites, pelo contrário, vai não irritar os seus filhos, vai combinar com ele as regras da casa, né? Isso pode fazer, isso não pode fazer. Se fizer o que não pode, vai ter consequência, combina com ele, com os seus filhos, quais são as consequências da desobediência, e então, quando desobedecer, não precisa irritá-los, dar sermão, como a gente costuma dizer, basta aplicar a disciplina que foi combinada antes. E aí ele não irrita, né? Porque ele já sabe, se foi dito, não pode pegar essa caixinha daqui. E seu filho pega, porque se pegar essa caixinha daqui, vai ficar de castigo. Seu filho pegou a caixinha, põe de castigo. Ponto final. Sem irritação. Então, quando vai disciplinar os seus filhos, você tem que fazer isso antes de você ficar com raiva, para não irritá-los. Antes de você ficar com raiva. Então, pais, o versículo 21, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E aí é muito interessante, versículo 22, 23 e 24, e até o 25, Paulo vai tratar a respeito dos servos e dos senhores. E é muito interessante porque ele está tratando isso num contexto de família, do lar cristão. É justamente porque na família da época em que Paulo estava escrevendo, ter servos e servas em casa era muito comum. Então Paulo vai dar a recomendação para os servos também. Servos ou escravos, conforme algumas traduções, obedeçam em tudo os seus senhores, a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade do coração, como? Temendo ao Senhor. De novo, a mesma questão. O senhorio de Cristo é que vai marcar as relações familiares sadias. O senhorio de Cristo. Então o servo vai obedecer e vai trabalhar bem, não só quando está sendo vigiado, mas para agradar as pessoas, mas com sinceridade no coração, temendo o Senhor. Esse é um princípio que nós podemos e devemos aplicar no nosso trabalho que nós fazemos. Hoje não temos, algumas famílias até têm empregados em casa, mas a maioria de nós somos empregados e devemos aplicar esse princípio no nosso trabalho, seja na empresa que trabalhamos, no órgão público, enfim, onde somos empregados. Servir aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Então é o senhorio de Cristo que vai fazer a diferença na hora de você executar o seu trabalho, e não a presença ou a ausência do seu Senhor por perto. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Sempre o senhorio de Cristo. E quem fizer injustiça, versículo 25, e quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Ninguém será tratado com parcialidade. E aí o capítulo 4, versículo 1, então nós vamos ter a recomendação aos senhores. Senhores, tratem os seus servos com justiça,
E igualdade. Todos iguais, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Sempre é o senhorio de Cristo. Como é que eu vou tratar os meus empregados ou os meus servos? Com justiça e igualdade. Com justiça, reconhecendo o trabalho deles, remunerando-os adequadamente, com justiça. E igualdade, né? Se eu tenho X, eu posso distribuir Y para os meus empregados, para os meus servos. Fazer justiça. Se eu tenho um lucro exorbitante, eu vou dividir esse lucro com os meus servos, com os meus empregados. Porque é por causa deles que eu estou tendo esse lucro exorbitante. Ou se eu tenho um lucro pequeno, eu vou dedicar uma parte pequena desse lucro para dividir com os meus empregados. Igualdade. Aliás, esse é o princípio de 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo fala das ofertas da igreja, para que haja igualdade. Aqui é para que haja igualdade na família, nos servos da família. E a gente expande para os empregados das grandes empresas, pequenas empresas e etc. Enfim, para toda a relação trabalhista. Então, o senhorio de Cristo também deve ser a marca das relações trabalhistas sadias. O senhorio de Cristo. Seja o servo trabalhando como ao Senhor, seja o patrão, o empregador, tratando os seus servos com justiça e igualdade, sabendo também que cada um de nós, aqueles que são empregadores, também tem um Senhor nos céus. Então, para nós refletirmos, a pergunta é: Cristo é o Senhor da minha vida? Então, se você é esposa, você tem a Cristo como o Senhor, e é como ao Senhor que você se relaciona com o seu marido. Marido, você ama a sua esposa como Cristo te ama e trata ela com delicadeza ou trata com amargura? E os filhos estão obedecendo aos pais, porque isso é agradável ao Senhor? Os pais estão irritando os filhos? Os servos estão obedecendo como ao Senhor? Trabalhando como se fosse para o Senhor? Ou temendo o Senhor, como diz o texto no versículo 22? E você que é empregador, que é senhor, como tem tratado os seus empregados? Com justiça e igualdade? Assim eu espero que sejam nossas relações familiares. Então, as relações, o senhorio de Cristo é a base das relações familiares e empregatícias sadias. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.